Você já pensou em ter o seu passado apagado da internet? Essa é a discussão que permeia o chamado direito ao esquecimento. Olá, esse é o Amigos da Corte, o programa do ITS que procura discutir como os tribunais nacionais estão decidindo temas de ponta sobre direito e novas tecnologias. Na edição de hoje nós vamos falar sobre o chamado direito ao esquecimento e, para isso, a Priscila Silva, pesquisadora da equipe de direito do ITS, se junta nesse debate. Então, Pri, começando um pouquinho para quem não está familiarizado com o tema, entender do que se trata esse chamado direito ao esquecimento. Explica para a gente um pouquinho o conceito, assim, o que é o direito ao esquecimento. O conceito de direito ao esquecimento é bem controvertido. Seria, na verdade, uma demanda, de esquecer um passado, um evento passado. E ele poderia se dar de algumas maneiras, mediante o apagamento das informações ou pela chamada desindexação. A desindexação nada mais seria do que desassociar uma determinada informação a um determinado nome. Então, se você procurasse o meu nome num site de buscas como o Google, por exemplo, você procurasse o meu nome e você não acharia determinada informação que eu desassociei. Porque você imaginou que aquela informação te causava algum dano e você então teria endereçado com uma medida judicial para que exatamente aquele resultado sumisse do buscador, né? Então essa é a desindexação. Né? Exatamente. São casos, como você bem disse, que normalmente a pessoa quer esquecer. Então, casos danosos, vexatórios, etc. Casos que a pessoa não quer que estejam associados ao seu nome. E aí vem até a discussão se ele seria um direito autônomo ou se seria um direito decorrente de próprios direitos da personalidade que a gente já tem. E acho que vale lembrar que o ordenamento jurídico brasileiro ele possui vários direitos que são aproximados a esse chamado direito ao esquecimento. A gente tem o direito à privacidade, o direito à imagem, o direito à honra, a proteção dos dados pessoais. Será que o esquecimento seria um novo direito, um direito autônomo? Ou será que ele, na verdade, é apenas uma faceta desses outros direitos já existentes, já consagrados no ordenamento jurídico? E essa discussão, ela acaba sendo muito impulsionada por um debate que vem da Europa. Especialmente na Europa, um caso chamou muita atenção e acabou inspirando os tribunais brasileiros, né? Que é o caso do senhor Mário Costerra contra o Google. Pri, conta um pouquinho pra gente. Que caso é esse na Europa e quais são os efeitos desse caso no Brasil? O Mário Costerra, ele é um espanhol que processou o Google porque ele queria desindexar uma determinada informação, que era, no caso, ele teve a sua casa levada a leilão por conta de dívidas. Então, claro, ele imaginou que essa situação seria vexatória, ele não queria que a informação tivesse associada ao seu nome por muitos anos e o requerimento era justamente que essa informação fosse desassociada ao seu nome. Então, ele não requeriu que tivesse um apagamento da informação. Se você por outros meios chegasse àquele site, a informação continuaria lá. Mas bastaria que, se você procurasse Mário Costerra Gonzalez, aquele link não estaria entre os resultados principais de busca. E esse é o chamado direito ao esquecimento, e foi assim, com essa decisão europeia, que o direito ao esquecimento chegou no Brasil, com muitas decisões judiciais que vão aplicar essa mesma lógica. Ou seja, a ideia de que você encontra na internet alguma coisa que te causa um dano e procura remover esse conteúdo sob o fundamento de que isso precisa ser esquecido. A questão é, precisa ser esquecido por quê? Porque é irrelevante? Porque é danoso? Porque a gente começa a entrar numa discussão que não é nada irrelevante e é saber quem é que tem acesso a esse chamado direito ao esquecimento. Será que são só particulares? Será que são só pessoas anônimas? Ou será que políticos também podem ter acesso a esse chamado direito ao esquecimento? A preocupação aqui é que em tempos de pré-campanha, os políticos possam fazer uma faxina na internet e tirar tudo aquilo que possa ser um escândalo de corrupção do passado, alguma coisa que seja de interesse público, mas que um determinado político ou autoridade queira que desapareça magicamente da internet. Mas esse caso ali é interessante, não só porque vários tribunais brasileiros começam a discutir esse assunto, mas também que existe um caso muito importante no Supremo Tribunal Federal, que é o caso aí da Cury, que debate exatamente o direito ao esquecimento.
Pri, conta pra gente um pouquinho sobre esse caso Aida Cury. O que gerou essa discussão que hoje está no Supremo? Eu vou começar explicando para vocês o que foi o fato, né, o crime que aconteceu no caso Aida Cury, para que vocês possam entender o que levou à discussão sobre direito ao esquecimento nesse caso. A Aida Cury era uma menina que em 58 foi assassinada, brutalmente assassinada, aos 15 anos de idade, em Copacabana. Ela foi levada por 2 rapazes e, com a ajuda de um porteiro, eles subiram um prédio, abusaram sexualmente e simularam um suicídio. Esse caso ficou muito marcado por questões de impunidade. Nem todos os agressores foram responsabilizados por todos os crimes e esse caso marcou muito, digamos, a televisão brasileira, né? Sim. E o próprio direito processual penal brasileiro, né? Sim, isso é um caso sempre muito lembrado, né? Como o caso Daniela Pérez, é um caso sempre comentado nas aulas de direito penal. E o que acontece? Em uma das veiculações sobre esse caso, mais precisamente no Linha Direta da Globo, onde se falou sobre esse caso, a família de Aida Cury entrou com um processo contra a Globo justamente para que esse caso não fosse veiculado porque, digamos, atingiria a honra da família, né? E a família então não queria que a televisão passasse aquele episódio do programa Linha Direta. Exatamente. E é interessante a gente lembrar que esse caso da Aida Cury, ele antes de chegar no Supremo, ele passou pelo STJ. E no STJ, a Rede Globo enfrentou 2 casos que parecem que são semelhantes, mas guardam importantes diferenças sobre o direito ao esquecimento. De um lado, é o chamado caso da Chacina da Candelária, em que um suposto participante da chacina, ele acabou tendo o seu nome revelado num programa da Rede Globo e comprovou-se que ele, na verdade, não tinha participação alguma com o crime. E ele, então, ingressou com uma ação judicial para impedir que esse nome dele continuasse sendo vinculado àquele programa e que ele ali tivesse a indenização pelo dano moral sofrido. Do outro lado, existe o caso Aida Cury, que a gente está aqui comentando com vocês. No STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça, no caso da Chacina da Candelária, a Rede Globo foi condenada, porque justamente a pessoa que foi dado ali o nome havia sido absolvida, não estava envolvida na Chacina da Candelária. Do outro lado, né, do caso Aida Cury, não houve a condenação da emissora, ou seja, os herdeiros da Aida Cury perderam a ação no Superior Tribunal de Justiça. E é muito interessante que a decisão do STJ ainda diz o seguinte: como é que a gente vai falar do caso Aida Cury sem dar o próprio nome da vítima? Porque ficou ligado de uma forma umbilical à identidade da vítima com a própria narrativa que se faz do caso. Então é esse caso Aida Cury que agora está no Supremo Tribunal Federal e que se discute se será que ele, que é um caso sobre televisão, também vai alcançar efeitos para internet. Mas que com um caso sobre televisão, ou seja, os herdeiros, né, da vítima de um crime bárbaro dos anos 50, como é que isso afeta a internet? Justamente porque esse caso dos herdeiros da Aida Cury contra a Rede Globo, por conta da exibição desse programa, ele acabou chamando a demanda por esse direito ao esquecimento. Então, hoje, os herdeiros da Aida Cury dizem que esse programa não poderia ser exibido justamente por um exercício de um direito ao esquecimento com relação ao caso. E acho que aí fica a dúvida. Será que os herdeiros têm a possibilidade de apagar da memória coletiva esse fato? Ou talvez escolher qual tipo de retratação, qual tipo de lembrança pode existir? Porque no caso de televisão, a gente está falando sobre exibir ou não exibir um programa. Mas e no caso da internet? Como é que será que se dá esse chamado direito ao esquecimento? E aí só uma notinha muito rápida. Esse caso, que é o recurso extraordinário 10.10.606, ele está tramitando no Supremo Tribunal Federal, ele já foi pautado para julgamento, embora ainda sem data,
e várias entidades entraram com amicus curiae, que é a expressão em latim que significa amigos da corte, que inspira o nome desse programa. A gente não é amigo de corte nenhuma genericamente, mas a ideia do Amigos da Corte é justamente, assim como uma petição de amicus curiae informa, ajuda, né, o juiz a decidir um caso concreto, a gente imagina que nesse programa aqui a gente ajuda você a entender um pouquinho mais sobre alguns dos principais temas que estão em discussão nos tribunais nacionais. E aí, sobre esse caso especificamente, o ITS apresentou uma petição de amicus curiae, que você inclusive pode encontrar no nosso site. E lá, na nossa petição de amicus curiae, a gente defende algumas posições sobre esse tema. Acho que de forma mais destacada, um dos nossos pontos é o chamado efeito Streisand. Você explica pra gente, Pri, o que é o efeito Streisand? O efeito Streisand ele está relacionado à cantora e atriz Barbra Streisand. Por quê? Esse caso, o caso referente a essa atriz e cantora, na verdade, foi uma fotografia na sua casa e ela não queria que essa fotografia estivesse vinculada na internet, justamente porque chamaria muita atenção a casa da Barbra Streisand. E ela reclamou sobre essa fotografia estar vinculada na internet. O que é interessante desse caso é que depois que ela reclamou, teve um crescimento exponencial de visualizações nesse caso, na fotografia. Antes dela reclamar, havia apenas 4 visualizações da fotografia e depois dela reclamar teve mais de 1 milhão de visualizações. O que é até paradoxal, né? A gente passa, na verdade, a querer lembrar justamente daquilo que fomos forçados a esquecer, né? E aí, só lembrando que na petição do ITS de amicus curiae, nesse caso, né, no caso aí da Curiae, nós levantamos vários pontos, como esse efeito Streisand, como a própria arquitetura da rede, que pode tornar mais difícil o esquecimento de determinada informação, a situação sobre a privatização do passado, da história, de fatos de interesse público. Acho que é importante a gente aqui evitar essa postura um tanto quanto proprietária do direito ao esquecimento, em que a pessoa pode escolher o que vai ser lembrado e o que vai ser esquecido. Como a gente já viu, isso é mais complicado do que possa parecer. Se você se interessa por esse debate sobre o direito ao esquecimento, que, como você viu, ele acaba tendo relações com história, liberdade de expressão, privacidade, proteção de dados, dá uma olhadinha na página do ITS. O ITS tem uma página dedicada especialmente ao direito ao esquecimento e na página do ITS você vai encontrar também a nossa manifestação nos autos desse processo aí da Curiae, que, vale lembrar, está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Aliás, se você quiser dar uma olhadinha nessa ação, vale lembrar também que esse é o recurso extraordinário 10.10.606. Então, dá uma olhadinha se você quiser saber mais sobre o processo ou se quiser se informar mais sobre o direito ao esquecimento, vá na página do ITS para buscar mais informações. Bom, esse foi o Amigos da Corte, o programa do ITS que procura discutir como os tribunais brasileiros estão decidindo temas de ponta sobre direito e novas tecnologias. Pri, como é que o pessoal faz para seguir o Amigos da Corte? Pessoal, se inscreva no canal, comenta, compartilha e ative os sininhos para as notificações. Essa é a parte mais difícil do programa, por isso que a gente precisa de ajuda. Então, gente, sigam o Amigos da Corte, sigam o ITS. Na próxima edição a gente volta com outro tema de ponta que vem movimentando os tribunais nacionais sobre direito e novas tecnologias. Nos vemos na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.